professores. Muito bem, estamos de volta agora definitivo, nesta segunda-feira, 5 de julho de 2023, a partir de agora, nos próximos 60 minutos, Educação do Município em Debate. Lembrando que nós temos 87 escolas aqui em Rio Branco, a rede pública municipal de ensino. 23 mil alunos matriculados, isso mesmo. E lembrar que quando a senhora foi vereadora constituinte eram apenas 17 escolas e o prefeito Calumno encontrou a prefeitura com apenas 5 escolas. E ele investiu tudo isso. Secretária, seja bem-vinda ao programa, muito boa noite. Prazer recebê-la aqui. Boa noite, sempre é um prazer, não é? Estar a comunicação para que realmente chegue até a nossa população e eles saibam o que nós estamos fazendo. Aqui temos Osmi, um guerreiro, batalhador, temos Narciso, que é uma pessoa que todos conhecem, né? Já de muito tempo, foi deputado, Celinha Mendes também, deputada federal. E aqui temos o pastor Paulo Machado, que é o adjunto. Mas eu agradeço de estar aqui, né? Para que a gente possa esclarecer o que a gente já fez na educação durante esse período da gestão de Tião Bocalhau. Muito bem. Seja bem-vindo, pastor Paulo Machado. Um prazer todo grande de estar aqui com vocês mais uma vez, agora nessa nova missão que é a Secretaria Adjunta de Educação, que também faz parte da nossa vida profissional, já que 17 anos ficamos à frente da Faculdade de Teologia, né? É um educador também, assim? Já com uma larga experiência na sala de aula, também na gestão. Legal. Lembrando que na Birbichinho também fez parte da gestão do governador Gladys Camboriú no primeiro mandato, é isso? Lá Sim. na Secretaria de Educação. Osmi Lima, muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor Narciso, boa noite. Igualmente. Osmi, pronto, você faz a primeira pergunta aos nossos convidados. Ele gosta sempre que eu começo, né? Você está com alguma implicância contigo. Não é porque, nem sempre você está aqui conosco em função do tratamento que você está fazendo. Não, você seja mais sincero, é que quando o Osmi comete alguns equívocos, eu reparo. E vice-versa. É o juiz garantidor. É o VAR. Eu vou aqui com alguns números. Sim. Nabila e Paulo, prazer em tê-los aqui. Eu vou apresentar alguns números que eu consegui coletar, e se eu estiver equivocado é porque aqui essa pesquisa foi feita há uns 2, 3 anos atrás. No Acre, 34,9% dos alunos da rede pública terminam o ensino fundamental com aprendizagem adequada em língua portuguesa. Apenas dos que terminam, 34 têm uma aprendizagem adequada em língua portuguesa. Já no município de Rio Branco, esse índice sobe, vai para 37,5%. Bem, os índices do nosso ensino, de uma forma geral, do ensino brasileiro, são muito ruins, quando medida por órgãos internacionais e tal. Como é que vocês veem, como podemos mudar a qualidade de ensino, que eu diria até, Narciso é mais velho do que eu diria até que na nossa época, não vou te incluir não, viu? Mas na nossa época, o ensino era de melhor qualidade, ou não? Bem, eu acho que cada época tem sua época, né? Sim. Naquela época, nós não tínhamos internet, não é verdade? Não tínhamos o quê? Internet. Tinha internet, tá certo. Tá? Hoje, é muito difícil uma criança não ter acesso ao celular do pai, da mãe e mesmo algum outro, né? E essa criança, ela viaja o mundo, ela pesquisa também, ela já sabe pesquisar. Eu digo isso porque fico surpresa quando fui a umas escolas que já tenho visitado, mais de 80 escolas aqui em Rio Branco. Já fui, já voltei várias vezes. E a gente vê as crianças questionando como se fossem adultos, não é? E daí eu vejo que tem um avanço muito grande. Tá certo que naquela época
existia uma política de... a gente tinha que ter disciplina. Hoje não se tem mais isso. Há poucos dias eu conversei, quando se trata da violência nas escolas, eu relatei para várias pessoas do enfrentamento lá na Justiça, no STJ. Eu relatei isso a várias pessoas da Justiça. Eu já previa isso quando eu dava aula na Universidade de Psicologia da Educação. Me desculpem, mas para mim não é novidade o que está acontecendo. Porque foi uma abertura tão grande que as pessoas confundiram liberdade com libertinagem. Ótimo. Eu vi uma mãe na televisão dizer que não podia com aquela criança dela de 9 anos. Então, dali eu me questionei. Eu fiz uma introspecção, voltei para dentro de mim mesma e me questionei. Se uma mãe diz isso, que não pode com uma criança de 9 anos, quem somos nós, professores, educadores? Vamos suportá-los. Então, dali, Osmi, eu já comecei a ver como estava acontecendo nas famílias, no ensino, e vi que realmente hoje é muito difícil um pai e uma mãe ir na escola. Comentei isso hoje no censo, lá na secretaria. Muito raro. Para saber como está o andamento educacional do seu filho, como é o relacionamento, como ele se comporta. Porque antigamente tinha isso nas escolas, a gente chamava os pais para conversar, para dialogar. Hoje não tem, é muito raro. Então houve esse afastamento. O que eu quero dizer da violência é que naquela época dizia, a criança deixa fazer, deixa. Criança não tem limite. Criança tem limite sim. Desde pequenino nós temos que impor limite para os nossos filhos. Está hoje o mundo que aí está por isso, pela abertura, deixa fazer, deixa acontecer, né? Então as crianças não tinham prática. Hoje não. É muito raro você falar com uma criança e ter a disciplina. Muito raro. Precisa que o professor seja polivalente, que tenha conhecimento da transformação do ser humano, das teorias da psicologia, como diz o outro, para conhecer o desenvolvimento físico e mental daquela criança. Então, Osmi, eu lamento mesmo, realmente a gente dizia isso. Eu, por exemplo, que fui de colégio de freiras em Chapuri, nós tínhamos uma educação, como você falou, era normal, ginasial, não é? Era diferente. A gente tinha esse, entende? Aquele horário de estudo, de tudo. O professor chamava atenção, a gente obedecia. Hoje não. Hoje, por exemplo, professores apanham. A gente vê a nível nacional acontecendo. Então a gente fica pensando. Mas eu nunca neguei para ninguém. Eu já fui várias coisas, vocês são testemunhas, como ele disse, vereadora, tantas coisas. E, no entanto, eu sempre disse, eu sou professora. Tenho orgulho de dizer... Deixa eu aproveitar aqui a sua fala, Narciso, permita-me. A senhora está dando um exemplo muito bom da questão da disciplina. Eu tenho um bisneto que estuda no colégio militar, aqui de Rio Branco. Colégio Tiradentes, que é da Polícia Militar. Eu diria que lá tem disciplina. Não se encontra um rabisco na parede. As salas todas limpas. Professora, quando entra, todos se levantam como nós levantávamos no passado. A rigorosidade. Mas tem muita gente, boa parte, que não aceita a escola militar. Qual é a sua opinião sobre a escola militar? Olha, eu sou favorável, eu sou autêntica, todo mundo sempre me chamou de conservadora, não é? Eu sempre fui e sou autêntica, porque eu vejo que ali, como você diz, tem disciplina. Eu vejo os pais procurarem vagas e não tem vaga no colégio militar. E eles dizem, professor, eu quero colocar no colégio militar, porque eu sei que lá meu filho vai ter disciplina. Eu quero. Então eu vejo que é produtivo, que é uma coisa salutar. Porque do jeito que está, o pai não poder controlar seu filho,
Aí nós estamos no caminho errado, não é verdade? E aí vem para a escola essa responsabilidade. Tudo é na escola. Tudo agora jogam para escolas. A escola é que tem que resolver os problemas. E eles, né? Não pode, o pai tem que compartilhar, tem que ter isso aí. Infelizmente não é o que a gente vê. Ô, Nabirra, professora, Paulo gostaria. Eu gostaria de dar uma opinião sobre isso. Completando essa ideia do que ela vem colocando, dessa mudança de comportamento de época, né? O que é importante para entender essa mudança de comportamento de ética. Eu me senti até bastante premiado agora, porque vocês disseram, na época de vocês, e você deixou ela de lado, não da sua época, quer dizer, ela é mais novinha. E eu me senti um garoto perto de vocês, né? Um garoto aqui Foi perto. para ser agradável. Foi para me agradar, né? Agora em janeiro eu completo 70. Então eu estou me sentindo entre vocês. tem idade para ser filho do Osmir. 2000, tá vendo? Olha aí, olha aí. Bom, mas naquela época nós tínhamos educação moral e cívica. Sim. Na minha época, eu não sei se na época de vocês tinha também. Mas naquela época a disciplina era outra, porque nós dividíamos muito bem as atribuições sociais. A família educava o aspecto moral e a escola educava o aspecto cultural. E com o passar do tempo, nós tivemos aí uma supressão de competências em que o Estado absorve o aspecto da educação moral. Então, a educação passou a ser relativizada. E com a alienação das famílias e a ausência dessas famílias do ambiente escolar, fez com que a escola, o Estado em si, utilizando da ferramenta da escola, viesse introduzir na criança novos conceitos de comportamento. E aí a relativização dessa educação permitiu com que houvesse esse distúrbio, né? Essa, vamos dizer, essa manifestação revolucionária do jovem, da sua autonomia e independência, não se submetendo mais à autoridade. E isso se reflete não só no desrespeito à autoridade da escola, do professor, como também em casa. Antes os pais falavam e os filhos baixavam a cabeça. Agora, quando os pais falam, os filhos agridem. Então nós tivemos aí estamos tendo um momento muito grave em que tivemos durante um período recente, os últimos 4 anos, uma luz de esperança de recuperação. O aspecto conservador que a professora Nabirra aqui se referiu, que eu creio que a grande maioria de nós aqui também tem esse princípio conservador de educação, e isso a gente pretende resgatar nas nossas crianças. Eu trago uma máxima que eu levo na minha vida. Ser pastor é uma questão de vocação, então isso faz parte da minha cultura de vivência. E as Escrituras dizem: ensina o menino no caminho que deve andar, e que quando ele crescer, dele não vai se desviar. O que isso significa dizer? Que quando você introduz na vida de uma criança esses princípios de educação moral e cívica, de respeito às autoridades, de conceito de civilidade, de responsabilidade social, e essa criança, ela desenvolvendo esse conceito na sua infância, ao crescer, ao se tornar um ente maduro e assumir a sua posição na sociedade, ele vai se tornar aquela sociedade mais equilibrada, mais harmônica, mais produtiva, mais próspera, vamos dizer assim. Quando nós permitimos que essa anarquia, e que nós sabemos que tem uma influência muito grande no marxismo cultural, que transformou e relativizou esse aspecto moral, aí nós vamos ter esse acréscimo de distúrbios dentro de um ambiente escolar, que deveria ser um ambiente de formação, e nós estamos vendo que nós temos um grande número de desinformação, e que culmina na sua ponta com esse alto índice de ócio e de criminalidade que a gente percebe na sociedade. Professor, atual. subsecretária, eu gostei profundamente da preambular feita pela secretária Nabirra. Eu acho que ela
dê uma visão a mais ampla possível dos deveres do professor. Eu gostaria de dizer, Nabirra, que eu fui por 6 anos professor dos 2 mais importantes, ainda colégio do Rio Grande do Norte. E tive o prazer renovado, quando eu cheguei aqui no Acre, encontrei 2 ex-alunas minhas morando no Acre. Que coincidência, né? E Isso na década de 30? chamou-me a atenção, Nabirra, quando você trouxe a lume Antes da Segunda Guerra. a importância da internet. Mas você precisa reparar e bem que a internet oportunizou os sábios e oportunizou os idiotas. Esse que é o problema. Então, ao lado da importância da internet, e Humberto Eco, o maior escritor do mundo do século passado, ele disse que temia, ele às vésperas dos anos próximos da morte dele, na faculdade de Milão, na Itália, numa aula inaugural, ele disse que temia que a internet também se prestasse para idiotilizar as pessoas. Verdade. E é o que está acontecendo com a maioria de crianças. Na Birra, na Inglaterra, em Londres, já existe várias instâncias para cuidar da desidiotização das crianças que estão viciadas no celular. Elas pegam o celular, mexem em tudo, menos nas coisas que as educam. E, para fazer uma pergunta que eu reclamo que aqui sempre, é o meu tutor, meu censor, que eu faço uma exposição um pouco vasta e não faço uma pergunta. No Brasil, o ensino público, para mim, devia ter uma estratégia. Não mexendo nas atribuições. Acho que está correto o ensino primário ficar por conta dos municípios, o ensino médio por conta dos estados e o ensino superior por conta do governo federal. A minha discordância dessa distribuição é que ela devesse ser seguindo uma única estratégia. A sua estratégia que você deve ter estabelecido em Rio Branco pode ser a melhor possível, mas se ela não for estabelecida nas demais prefeituras do Brasil, que são em número de 5.600, nós vamos ter um conjunto difforme no aprendizado dos alunos. Eu gostaria de ver uma referência de vocês sobre a necessidade ou não dessa estratégia. Pode falar, professor. Bem, pelo que você está falando em questão da internet, né? Que eu sempre digo que a universidade que nós cursamos, ela não ensinou a essa pessoa virtual. Nós não temos essa disciplina. Ótimo. Nós não temos. Então, eu naquela época eu já dizia, está chegando aí, e aí como é que nós vamos reagir com os nossos alunos e tudo? De repente, ela entrou com toda a força. Eu não vou dizer que ela é totalmente negativa. Haja vista que nós estamos usando muito, e o prefeito Tião Bocalon tem dado maior respaldo à nossa secretaria. Haja vista que ele fez com que nós comprássemos 4.500 tablets para os nossos alunos do 4º e 5º ano. Esses alunos são outros hoje, eu tenho certeza absoluta que desde o ano passado a gente está procurando fazer essa avaliação para ver se houve algum progresso, não é? E isso nós vamos ter esse resultado. E certamente houve, né? Com certeza. Tá. Depois, os professores, um notebook de última geração, que nem eu, quando estive na UFAC, ganhei aquele notebook. Então, hoje, os nossos professores têm um notebook de última geração. Além do mais, colocamos nas escolas
telefones celulares para cada gestor, para ele não usar o dele. Demos os chips para todos eles. Colocamos a rede ótica em todas as nossas escolas. Então, em termos de tecnologia, nós estamos bem avançados. Ou você acompanha, ou você vai ficar alijado, não é? Eu sempre digo que a primeira palavra que eu escutei foi delete. E eu não queria perguntar ao professor o que era delete. Imaginei, bem, deve ser delete, tirar. E fui por Excluir. isso. Excluir, exatamente. E acertei. Estava no caminho certo. Falei com o meu neto, depois um dia eu disse assim, o que é Ctrl-C e Ctrl-V? Ele disse, poxa, avó, deixa de ser burra, vai estudar, o Vitor. Vai se atualizar. Então, eu fui forçada a aprender. Ou você aprende, ou você vai ficar alijada do processo, né? O que os alunos ultimamente naquela já queriam? Não queriam mais o trabalho físico. Eles queriam mandar para você, sabe? Você olhar tudo direitinho se estava correto ou não. E aí, veja você, de lá para cá, esse avanço está acontecendo. As nossas crianças, agora, ontem, foi lançado um programa que para nós isso aqui é de suma importância. Pena que eu não trouxe as fotos para vocês verem a interação das crianças do 4º e 5º ano, lá onde nós estávamos ontem com o prefeito lançando. É um programa que chama-se Mente Inovadora, que é do programa Mandlab, né? Esse programa vai trabalhar com os alunos do 1º ao 5º ano das 28 escolas do Ensino Fundamental 1. A responsabilidade do município é do Ensino Fundamental 1. Não é? Nós vamos desde a creche, a pré-escola e o 1º ao 5º. Do 6º ano em diante, a competência do Estado. Tá. Quer dizer, no seu caso, só ratificando, era o antigo ensino primário. Sim, sem dúvida, era isso aí. Na nossa, é isso mesmo. Então, veja você, continuando sobre esse programa, os alunos ontem se familiarizaram bem rápido com as ferramentas, os instrumentos, o material didático que ali estava. Até os professores ficaram encantados. Veio um palestrante excelente, foi reitor da Universidade de Recife por 8 anos, Mozart Neves. Muito bom, foi secretário também de Educação, deu uma palestra fascinante. Todos os professores que ali estavam gostaram. Então, nós estamos procurando inovação. Como o prefeito disse, temos que inovar. Mas inovar com competência, inovar com prudência, com cautela. Não é assim do dia para a noite, que toda mudança brusca nunca deu resultado bom. Então, a gente vai por etapas. O que a gente fez? Demos os instrumentos, agora estamos passando para outro material que vai facilitar. Hoje, ao professor, facilita muito, porque ele vai mediar aquilo ali. A criança, ela gosta de pegar, ela gosta de ver. Quando eu estava na UFAC, que eu deixei a psicologia da educação por 25 anos que eu dei nas aulas na UFAC, eu fui para o estágio supervisionado, porque nós andávamos contramão do sistema. O sistema dizia uma coisa, a UFAC formava outra. Eu digo, eu vou enfrentar esse desafio. E quando lá eu cheguei, eu me apaixonei e não quis mais voltar para dar aula, para pegar a disciplina teórica. Fui para a prática. O que eu fiz? Peguei os alunos da Química e iam para as escolas. Descobri que tinha laboratórios. Então, vamos fazer diferente a nossa aula, de vez de ser boca a boca, que vocês já estavam cansados de ver o professor ali falando teoricamente. Eles queriam ver. E eu comecei a montar projetos, né? E fomos com os alunos. Eles vibraram. Eles diziam assim, quando é que vocês voltam? Quando é que vocês voltam aqui? Quer dizer, motivou, tornou uma coisa agradável. E é nesse sentido que nós estamos caminhando, tornar uma aula agradável, dinâmica. Então, temos que motivar, tanto o professor quanto o aluno. Você sabe, você falou aí, nós tivemos uma grande pandemia. Eu nem gosto de lembrar, porque eu quase fui nela, né? Perdi parentes e tudo. Foi? Sim. Então,
É uma coisa. E depois veio a enxurradas, veio a alagação, e tudo isso reflete nas nossas escolas e nas nossas crianças. Porque normalmente as escolas servem de abrigo. E muitos foram Né? também atingidos, né? Exatamente, perderam, né? Perderam até fardas e tudo, né? E aí, é como eu digo, a gente faz uma retrospectiva, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, vejam vocês, eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós estamos avançando cada dia mais. O prefeito doou fardamento escolar. Então, na parte de tecnologia, nós estamos avançando. E vem mais coisas boas por aí. Muito bem. Vocês sabem que nós fomos... Falando ainda desse programa, que é muito importante, porque ele fez uma Sim. pergunta interessante sobre as crianças estarem aprendendo na internet coisas Que não deveriam. Não, mas aqui é direcionado. Aí o que acontece com esse programa? Eu tenho que reconhecer que esse prefeito, ele é um visionário. Isso é verdade. Ele Ousado e tá Pastor, coragem. vamos fazer o seguinte, no ele intervalo tá além o senhor do nosso explica tempo. melhor esse detalhe, Tá bom. Por que essa questão visionária do prefeito? Nós vamos ao intervalo comercial Vamos lá. e voltaremos Céu, em instantes e você certamente não vai mudar de canal. Até já. É que uma Esse coisa- programa... Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a conversar com a secretária municipal de educação, a professora Nabir Vestene, e também com o secretário adjunto, o pastor Paulo Machado. Na abertura, propositadamente, secretária, eu não falei em detalhes por onde a senhora esteve, onde a senhora trabalhou, porque senão ia tomar muito tempo, né? Mas nesse período ela também foi secretária de Estado, de apoio aos municípios, no início dos anos 90, e também professora da Universidade Federal do Acre. Isso mesmo, também foi diretora da extinta Eletroacre, depois virou Eletrobras Acre e hoje é a Energisa. E também deixou o nome gravado de forma positiva, sendo diretora administrativa e financeira da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre. Estamos aqui, como sempre, também com o nosso cartunista, caricaturista, todo estiloso ali, Hélio Brigatão, Daniel Cabral. Daqui a pouco, tanto a secretária quanto o secretário adjunto irão levar para casa para guardar lá no gabinete a caricatura aí, assinada pelo Daniel Cabral. Aí, tá Que vendo? bom. Ok? Ok. Ô secretário, fique à vontade, tá? O senhor estava em plena evolução quando eu tive que interrompê-lo para chamar o intervalo. Tá bom. Por que, que o prefeito Tião Bocalon tem a visão, tem essa mente visionária? Né? Dando um complemento numa pergunta que o Narciso fez acerca da alienação do aluno no processo virtual, que aí dentro da internet ele tem coisas boas e coisas ruins, e a grande maioria sem assistência acaba absorvendo mais o que é ruim, e isso torna essa criança alienada, né? Ela não pensa, vamos dizer assim, não usa o raciocínio lógico, ela tem uma dificuldade de fazer juízo de valores, porque ela pega tudo pronto, né? A informação chegou e ela não consulta, não sabe a fonte, não tem a origem, enfim. A visão do prefeito, quando adotou esse programa Mente Inovadora, que é uma tecnologia israelense, ele trouxe com o conceito de devolver à criança o princípio da racionalidade. Então a criança precisava refletir sobre as questões mais diversas, e principalmente a matemática, que ele é professor de matemática, e viu que esse programa facilita a reflexão da criança, o exercício de raciocínio da criança por conta do raciocínio lógico. Como ele é composto de jogos, diversos jogos educativos, e que nesses jogos faz com que a criança faça alguns esforços de raciocínio, aí isso faz com que ela desenvolva esse raciocínio lógico que facilita a compreensão de várias outras disciplinas, não só matemática, mas também como ciências, como a própria língua portuguesa, enfim, diversas outras disciplinas. E a expectativa que gira em torno dessa aplicação é que a gente vai dividir as duas funções.
mantendo a criança, já que tem os tablets, já tem os laboratórios de informática, a lousa digital e todo esse material dentro do mundo virtual, que é hoje a educação moderna, que também será assistida com uma plataforma, que é chamada plataforma inteligente, que traz todo o conjunto de disciplinas modernas, segundo a BNCC, que atua nas escolas no Brasil inteiro. A criança vai ter de posse desse instrumento para poder fazer o seu estudo dentro da internet, mas ela tem que também conjugar isso com as atividades físicas dela, que esses jogos vão manter. Ela não fica alienada, dependente e exerce também a função do raciocínio lógico. Então ele tem atuado em investimentos nessas duas áreas, porque sabe que a criança não pode se desassociar da virtualização, que é o passo do futuro. Nós vimos aqui que nós temos algumas dificuldades, por exemplo, para lidar com o nosso simples aparelho telefônico, e os netos é que nos ajudam. Ô vô, é assim, é assado, é desse jeito, né? Porque nós temos um outro tempo. O nosso tempo era de falar com a latinha de leite moça, com o barbante lá do outro lado. Quem lembra dessa época brincou bastante assim. Agora a molecada brinca com o iPhone e a gente se atrapalha todo. Então esse mundo virtual é para eles. Nós que somos educadores, que temos que aprender a lidar com esse equipamento para poder trabalhar com essas crianças. Secretária, Diga. sei que minhas perguntas não tem muito comentário, não. Diferente do Narciso. Ele é direto. Qual o percentual de desistência no ensino fundamental 1 aqui em Rio Branco? Olha, no momento, para te dizer assim, o percentual, eu sei te dizer o quantitativo de crianças, né, que se afastaram da escola quando houve o período da pandemia. Nós tínhamos mais de 400 crianças que se afastaram. Hoje nós já trouxemos de volta através de um programa que se chama Busca Ativa. Ganhamos até o selo da Unicef por conta disso. Porque a nossa equipe, ela vai lá na casa daquela criança, saber por que a criança se afastou e ela traz de volta para a nossa escola. Então, nós já conseguimos resgatar isso aí. E tanto é que ano passado nós tínhamos 21.700 e poucas crianças, hoje estamos com 23 mil, mais ou menos aqui, 23 mil, não chega a 23.500, mas talvez a gente... Mas a grande maioria que inicia conclui o curso Fundamental 1, a grande maioria? Sim, conclui que daqui ela vai para o Estado. Eu sei, mas não há um percentual de desistência, Não, então, nessa não, fase? com certeza não. Porque professora é isso que eu Nabi. falei, ela se afasta por alguma Não, coisa, aí foi uma coisa, aí ela volta, tá? Professor Nabia, Pandemia não vale. essa pergunta que acaba de ser feita pelo Osmi, eu iria fazê-la. Iria. Mas Olhou a minha, fez, ele não colou adianta. aqui a minha resenha e fez a pergunta. Sem Deixou problema. exposto, ele viu. Eu deixei exposta. Vou esconder da próxima vez. Colou. Colou. Não adianta repetir mais. Professora Nabia, Diga. tem um fenômeno em se tratando de educação pública que não me parece ser uma questão ligada tão somente aos desníveis sociais dos alunos. Eu quero me reportar à violência nas escolas. Que fosse esse o critério, não haveria essas violências no país, símbolo de violência de alunos, que é os Estados Unidos. Minha pergunta é, já foi registrado aqui no Acre, pelo menos no plano que está sob a alçada da sua secretaria, o único exemplo de violência em alguma das nossas escolas? Não. Nas nossas escolas, não. Eu digo isso apenas pelo seguinte, houve já fato de um meliante correr atrás do outro, pular o muro de uma escola e pegar o celular da diretora que estava em cima da mesa. Nesse dia, ela deixou as janelas abertas, estava um dia bonito, ar-condicionado, ela deixou. E esse meliante, ele vinha correndo de um bairro, o outro atrás dele, e ele pulou e pegou.
Foi um tipo que as crianças se Não foi apavoraram. uma proposital, Não, foi- de foi jeito feito um nenhum. piscadinho. Então não foi no âmbito dos alunos. Não. Tá, ótimo. Na nossa rede, eu sou sincera em dizer para vocês que nós desconhecemos. Então, por que que a gente agora, com essa violência que nós vivemos uma inversão de valores? Todo mundo sabe disso. Houve uma inversão de valores muito grande, né? E com isso veio todo esse tipo de coisa, violências e tudo. O que a gente toma conhecimento quando tem na escola algum problema, como ultimamente teve um caso, eu fui à escola, eu procurei a rede de proteção à criança, né? Porque houve uma fraude de um telefonema para a mãe da criança dizendo que tinham mexido com a filha dela. E ela foi na escola apavorada, né? Tanto que a voz não era de nenhum dos agentes de portaria, nenhum dos dois. E simplesmente afastamos o rapaz até se apurar. Foi caso de delegacia, né? Mas graças a Deus saiu na imprensa, não teve abuso nenhum, nada. Foi questão desse, como eu digo, fraude está tendo demais, mas nós não temos. Por isso que nós estamos preocupados em fazer um trabalho também nesse sentido. Já procurei o Coronel Bino, já procurei o Coronel da Polícia Militar, que segurança pública é o Estado, né? Mas nós fomos lá para pedir parcerias, que nós queremos preparar todo o pessoal da escola. Não é só aquele agente de portaria. Não é porta giratória que vai dar jeito. Ótimo. Nada disso. Os muros das nossas escolas são baixos. Todo mundo conhece Rio Branco, os muros são baixos. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que preparar o nosso pessoal da escola para, de repente, uma defesa, uma autodefesa. É isso que eu quero dizer. Eu não vou empurrar mais coisa para os professores, não. Eu quero que eles tenham autodefesa. Por exemplo, aquele caso que aconteceu lá em Blumenau. Tá. Aquilo ali, o cidadão não foi pela frente que ele entrou. Ele pulou o muro, não foi? Como que aquela professora, naquele momento, ela teve o ímpeto de pegar as crianças e jogar dentro do banheiro? Foi o instinto, não é? Que fez ela fazer isso. Então, é isso que nós temos que preparar. Além de prepararmos, as empresas terceirizadas já sabem que nós queremos que eles deem curso para os agentes de portaria. Não é todo mundo que deve adentrar na escola. Você tem que se identificar, não é verdade? Hoje o mundo moderno está fazendo a gente fazer isso aí, se identifique. Quem é você, não é? Então, o que é que nós queremos fazer? É isso aí. É fazer com que eles aprendam uma autodefesa para se proteger no momento que Deus o livre aconteça. Mas nós não temos nenhum caso de violência. A gente sabe em esferas maiores, adolescentes, né? Isso aí a gente sabe de outras situações, mas não nas nossas escolas das crianças e do ensino fundamental 1. Pois é, você vê. Aqui eu também tinha abordado aqui, a segurança nas escolas. Ele também deu troco. Ele colou também. Deu troco. Então, deu troco. Vou até pagar. Trocaram a figurinha aí. Mas nós estamos preocupados com todas Eu vou essas fazer coisas. inicialmente, secretário, uma pergunta para o nosso Paulo Machado, nosso secretário adjunto, e depois extensivo à senhora. Tá bom. Não é? Faça um resumo daquilo que você acha que a administração Bocalon melhorou em termos de educação. E a secretária depois complementa. Bom, Você disse que é um visionário, a pessoa disse, então vamos ver o que ele melhorou em termos de educação. Verdade. Bom, ele é um professor de matemática, né? Teve 35 anos de sala de aula, como ele mesmo testemunha, então tem uma vasta experiência em sala de aula. E como nós acompanhamos aí o processo eleitoral, vimos que ele sempre usava como exemplo os feitos de Acrelândia, que naturalmente, sendo potencialmente multiplicado pelo tamanho de Rio Branco, era simplesmente replicar os feitos para obtenção dos mesmos resultados, e tem dado certo. Eu estou aqui no Acre há 41 anos. Meus filhos estudaram em escola pública, meus netos estudam em escola pública,
E eu nunca vi, desde que estou aqui, tamanha valorização do profissional da educação como vem acontecendo com essa gestão. Foram 2 aumentos sucessivos, a maior valorização salarial já vista no estado do Acre, e quiçá até no Brasil. Quando veio aí o piso nacional de 14,9%, ele aqui já tinha superado esse piso. Então, imagine que durante essa gestão, aquilo que ela já relatou, os professores nunca tiveram, além do salário reajustado, uma ferramenta que fosse capaz e facilitasse tanto o trabalho do educador, no planejamento de aula, na correção de atividades e coisas dessa ordem. Quando ele fornece para a escola computadores de última geração, para os professores notebooks de última geração, e dando condições aos alunos também de terem esse acesso, agora com investimentos que vão avançando. Nessa última viagem, e ela vai ter oportunidade de falar sobre isso, eu vou deixar ela comentar sobre a robótica, que é outra coisa também extraordinária. O que ele vem fazendo com a educação municipal em Rio Branco é elevando o nível, como você disse, que é coisa horrível a educação no Brasil, do ensino fundamental, mas ele está elevando essa qualidade a níveis de primeiro mundo, trazendo as experiências do primeiro mundo para o município de Rio Branco, que é tido como o segundo estado mais pobre da federação. Então, por isso eu digo que ele é um visionário, é um sonhador, ele acredita que pode ser feito e de fato está fazendo. Ele permitiu agora a aquisição de laboratórios de informática, que são Chromebooks, são móveis, é um rack com rodinha, vai à sala de aula. Cada criança, do 1º ao 5º ano, mas do 4º e 5º não precisa, porque já tem o tablet. Então, as crianças do 1º ao 3º ano são contempladas com acesso a esse equipamento. Vai um para cada mesa, eles vão ter a assistência do professor para entrar pela internet, aprender, fazer pesquisa, desenvolver um estudo de maior qualificação. A lousa digital que interage, então o professor com notebook de última geração, a criança com um Chromebook de última geração, tudo Samsung, e as lousas digital para que a criança consiga interagir, porque esse é o mundo deles. O meu netinho mais novo, de 1 ano e meio, ele pega o celular, ele procura, não sabe ler, não sabe escrever, mas ele vê os ícones, ele sabe o que ele quer. Ele procura a música pelo YouTube, ele fala ia, ia, ô, aquela musiquinha da Fazenda. Então, são coisas que as crianças hoje têm cabeça para isso. É isso. Então, o investimento... Vamos lá ver aí o que é que a nossa secretária também tem a dizer. Bem, o Paulo já falou aí, né, sobre a valorização salarial. Vocês sabem que quando mexe no bolso é a melhor coisa. Não adianta você dar tudo se você não melhorar o salário daquela pessoa, não é verdade? E ele deu um aumento. É reconhecido até pelos adversários. Eu nunca vi, durante todo esse tempo que sou professora, que a educação municipal tenha valorizado tanto o professor. Modéstia à parte, primeiro visionário, como ele disse, é um professor. E juntou com mais professores aqui. Então, nós estamos fazendo, graças a Deus, o que a gente pode fazer pela educação do nosso município. Em termos salariais, em termos de condições para que o professor facilite o seu trabalho, medie para chegar mais facilitado aqueles conteúdos aos alunos. Tudo isso que está se fazendo, o aluno do Acre merece muito. Nós estivemos na Alemanha, fomos a uma feira internacional da Alemanha, não é? E lá nós fomos a uma escola visitar. Ali eu presenciei a aula teórica do professor e os questionamentos dos alunos. Depois eles entregavam o kit para o aluno montar em dupla, trabalho em duplo, cada um se ajudava. De robótica, né? De robótica, exatamente. Era interessante como a satisfação que eles montavam aquilo ali. O que eu falo para vocês, o aluno, ele não quer só saber, você aqui na frente
falando teoricamente, e ele quer pegar, ele quer ver, principalmente desde pequenino. Ele quer montar, ele quer ser um construtor, é isso que ele quer ser, ele quer descoberta, não é? Há um novo treinamento para professores. Sim, a gente não vai dar nada dessas coisas sem primeiro treinar os professores e fazer a formação continuada. Todos nós estamos, não é, Paulo? Nós vamos fazer a formação continuada. Não adianta eu entregar os tablets, entregar notebooks e não ter dado antes um curso como singularidades. Secretária, essa é a educação continuada? Formação. Formação continuada vai ser no horário de expediente ou em outro horário? Não, eles estão agora se organizando, fazendo, porque são 287 professores, não é? Isso. Que é do 1º ao 5º. Então, eles têm um horário que eles vão fazer pela manhã e outros pela tarde. Talvez os professores da manhã farão pela tarde, eles ainda estão nesse cronograma para ser agora, a partir de agora. Professora Nabia. E é virtual, né? Professora Nabia, eu não Mas sei terá se presencial. a senhora terá tempo de responder nesse bloco. Sim, tem, Tem Murilo? ainda? Ainda tem? Professora Nabia, Pode fazer a pergunta. quando a gente fala em referência de ensino no mundo, imperiosamente nós trazemos o exemplo dos países chamados tigres asiáticos, que em 50 anos todos evoluíram, e muito. A China, a Coreia do Sul, Taiwan, Malásia e assim sucessivamente. Mas deixemos eles para lá. Vamos falar de coisas nossas. A experiência do Ceará em termos de educação pública é mesmo aqui o ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito Ciro Gomes diz que essa revolução começou na cidade de Sobral, que entra o governo, prefeito, sai prefeito, é sempre aliado ou irmão do Ciro Gomes. É verdade que o Ceará é um bom exemplo de desenvolvimento da saúde pública? Bem, da educação? a gente ouve isso na imprensa, né? Vamos fazer o seguinte, a secretária responde na íntegra no próximo Tá, bloco, ok? Ok. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Fique com a gente. Ok, voltamos com a última parte do nosso programa de hoje, Tribuna Livre, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Se você chegou agora, sintonizou o seu televisor neste momento, nós estamos aqui a debater a educação do município de Rio Branco, com a secretária de Educação, a professora Nabia Besteni, e também com o secretário adjunto, o pastor Paulo Machado. Só a título de informação, para quem ainda não sabe ou não lembra, nos últimos 10 anos, 6 escolas se destacaram aqui, 6 escolas se destacaram no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. 2019. A Escola Francisco Aragão, no bairro Manuel Julião, Cheira na Serara, ali pertinho também, no Tangará. A Escola Luiz de Carvalho Fontenelle é aqui próximo, na Rocha Viana, no bairro Alto Alegre, bairro da Alegria, que parece, né, mas não é. E aí, a Escola SESI também, pertinho ali, no conjunto Manuel Julião, bairro Zora Parente, isso. E aí depois foi no distrito, na Escola Chico Mendes, que antes funcionou ali, sabe o quê? O Canil Municipal. Sim. Exatamente. Não necessariamente nessa ordem, mas essas escolas se destacaram no IDEB e ajudaram a colocar, na CISO e OSMI, o município de Rio Branco entre as primeiras posições em nível nacional. Em 2021, por exemplo, 2019, nós chegamos quase chegamos no primeiro lugar. Segundo lugar, bem pertinho do primeiro e bem distante do terceiro. E aí, evidentemente, que o prefeito Tião Bobrão conseguiu manter esse mesmo nível e avançou em algumas Essas escolas são do Estado ou do escolas município? municipais. Escolas municipais, porque aí o IDEB ele mede justamente o desenvolvimento da educação do município. Né? Sim. Vamos ver a professora Nabia falar sobre o exemplo do Ceará. Vamos lá então.
Bem, eu não fui lá no Ceará verificar em loco se isso é verdadeiro. A gente ouve falar, já lemos sobre isso. Onde tem encontros de educadores sempre é dito. Inclusive o ministro, que é hoje, era o secretário. Né? Então eu não posso garantir, É um aliado político do dizer Ciro. com fidedignidade que é verdadeiro. Tá? Eu só ouvi falar. Tem muita propaganda, né? É, isso aí é verdade. Mas vamos aqui, quando ele. Eu não sei se contemplei, Narciso, porque Contemplou. tá. Com relação ao que o Muniz falou agora sobre o IDEB, realmente no ano de 2019, o município de Rio Branco foi a capital que tirou em segundo lugar no IDEB. Foi mesmo. Nós tentamos, na época que nós entramos, 21, era a época de IDEB. Nós chegamos aí com a Undime, solicitado do ministro na época, que não fizesse o IDEB, porque sabíamos que todos iam cair, porque foi o período pós-pandemia, teve tudo, mas ele teimou em fazer, ministro, porque ele queria justamente mensurar como é que estava a educação do Brasil inteiro. Secretário, Tá. por gentileza, eu já sei por dever de ofício, também trabalhei na educação, mas a maioria não sabe o que é um Undime. Rapidinho, só para o pessoal. A Undime é a União Nacional dos Secretários Municipais de Educação. Isso. Tá? E aqui no Acre nós temos a Undime, né? O presidente é o professor Amarício de Cruzeiro do Sul. Então, veja você, realmente houve uma queda, isso a gente já sabia. O que o prefeito, logo que nós assumimos, ele disse, professora, pelo menos manter, se for possível. Mas quando ele viu que a pandemia foi avassaladora, né? Passamos tanto tempo fora de sala de aula, ele viu que realmente isso foi no Brasil inteiro. Mas este ano é ano de IDEB. E nós estamos muito preocupados, então por isso que nós estamos revolucionando, fazendo tudo isso aqui de investimento para ver se a gente recupera. Mas como ele disse aqui, e foi verdade, nós temos escolas que tiraram, sim, primeiro lugar, segundo, mas no cômputo geral, o município de Rio Branco foi em 2019, que tirou o segundo lugar, segunda capital brasileira, né? Isso ficou registrado nos anais. Mas nós estamos fazendo de tudo para que realmente a gente recupere, tá? E é o que nós pretendemos. Se for preciso, a gente também fazer um apoio pedagógico, que é aquele tete a tete do professor, nós iremos fazer. A época Porque perdemos ainda apenas tem para Palmas, né? A capital mais jovem do Brasil. Foi, exatamente. Então é isso aí que nós temos para dizer. Professor Paulo, por exemplo, estou sabendo disso agora. Aí vem a pergunta, Narciso. Não está havendo um problema de divulgação dos atos da prefeitura? Porque isso foi em 2019. Foi em não era 2019 nós não estávamos lá. lá. Mas hoje, a senhora acha que está havendo uma boa divulgação daquilo que a prefeitura vem fazendo a nível de governo? Olha, a gente pretende, pelo menos nós temos uma assessoria de comunicação, né? Que a gente pretende que realmente seja divulgado. Porque a gente vai nos bairros, as pessoas dizem, estou gostando do seu trabalho, estou gostando do seu trabalho. Mas é aquilo que eu falo, a televisão, ela vai aquelas pessoas lá da periferia. Não é? Eu já lhe vi, eu lhe conheço. De onde? Da Professora, televisão. Professora, mas no tempo da internet, o melhor método de transmitir informação não é o boca a boca, não. Tem que... Não é a boca... Não, sim, eu estou dizendo assim, mas eu digo que a televisão, visibilidade, aquele que está na periferia, ele vê, ele para ver. Sim. Entende? O Comunicação de escrito é mais difícil chegar até ele. isso ali. Tá? É isso nesse Ô, professor, sentido. deixa eu fazer uma pergunta. Mas eu acredito que a gente vai alcançar isso aí brevemente. Uma perguntinha meio capciosa. Diga. Não faça isso. Hein? Deixa ele à vontade. A sua secretaria Sim. já deparou com casos, não casos isolados, mas com casos até ponderável, De professor que faz de conta que ensina e de alunos que fazem de conta que aprendem? Narciso, eu não posso te responder com fidedignidade sobre isso, porque eu não gostaria de entrar na subjetividade das pessoas, né? E por presunção, as pessoas dizem que eu, por exemplo, quando levei alunos para estagiar, eu observava e eu via
A professora entrava na sala de aula mascando o chiclete e saía mascando o chiclete. E aqueles alunos eram alunos revoltos. Colocaram todos esses alunos numa sala. Um grande erro que rotularam ele de pessoas que estavam atrapalhando. E ela fingia que... Aí eu vi que essa máxima que você está dizendo, né? Que era, mas isso era um caso, tá? Anos atrás. Hoje eu não posso te dizer, né? Vai depender. Eu sempre disse que duas coisas são primordiais num professor. Deixa eu contar um testemunho nisso. Só um minutinho. O salário, tá? E o outro é o profissional. Isso eu primo por isso. Isso é questão de consciência de cada um. Não é verdade? Então, Paulo, pode completar. Eu tive na minha formação, quando eu estava me formando em pedagogia, eu fui fazer meu estágio numa escola estadual. Por uma questão ética, eu não vou citar. Mas aqui do Acre. Aqui do Acre. Não vou citar o nome da escola por uma questão ética. Mas vou contar a experiência. O meu estágio de observação. Num primeiro momento, eu peguei uma sala de aula em que a professora ela não conseguia conter os alunos. Arrastavam cadeira, jogavam papel, empurravam um ao outro, era aquele falatório, ela não conseguia conduzir a aula. E em dado momento, aquela professora deu um grito dentro da sala de aula e disse assim: olha, eu estou dando aula aqui, se vocês quiserem aprender, que aprendam. Se não quiserem aprender, problema é de vocês. No final do mês, o meu está lá. Péssimo exemplo, hein? Eu saí... Mas foi uma espécie de desabafo também. Foi. Né? Eu saí impactado daquela sala de aula. Na outra semana, eu tive numa outra sala de aula com uma outra professora. E lá eu cheguei, entrei na sala de aula, e o observador não pode falar nada. Eu só posso fazer anotações. Só observar. Só observar e fazer anotações para o meu relatório. E aí eu sento lá no fundo da aula e a sala em silêncio, todo mundo quietinho, direitinho e tal. Eu fiquei observando, eu falei, tem alguma coisa errada aqui, porque é totalmente o oposto daquela primeira. Nas mesmas séries, assim? Na mesma escola. E eu fui perguntar depois da aula para a professora. Disse, professora, eu quero saber qual é o mistério. Como é que é? Aquela aula, naquela sala, com aquela determinada professora, eu saí horrorizado de lá. E aqui com a senhora é diferente. O que foi que aconteceu? Qual é o mistério? Ela disse-me assim, professor, pastor, é que aqui, assim, o meu primeiro dia também foi semelhante ao dela. Não tinha controle. Mas eu resolvi mudar a minha estratégia. E eu cheguei de manhã e mandei afastar todas as cadeiras e sentamos em roda, em círculo, e eu comecei a conversar com cada um, para conhecer cada um e procurar tirar deles alguma experiência que pudesse contribuir para o meu tratamento com eles. E ali ela foi conhecer a vida de cada um, como é que era. O pai estava preso, a mãe era alcoólatra, e estava assim, a família estava assado, frito, cozido, uma situação difícil. E ali ela abraçou a todos e alguns choraram e tal, e ela fez uma oração com todo mundo ali, e ela passou a usar disso uma regra. Diariamente, antes da aula, ela fazia uma oração com todos os alunos, e os alunos respeitaram essa professora. Então eu vejo que professor é vocação. É um gestor também, sala de aula. Ele é vocação. Se ele não interiorizar o desejo de transmitir conhecimento, de formar pessoas, não adianta ele querer fazer uma faculdade de pedagogia ou arrumar um concurso público para entrar numa escola e ganhar dinheiro. Perfeito. Agora, secretário, há uma crítica, não é aqui no Acre, no Brasil todo, que o ensino brasileiro é um ensino muito decoreba, né? E aprender a decorar as lições, e não estimula muito os alunos a pensar, colocar uma matéria para o aluno começar a tirar conclusões daquele assunto, daquele personagem. Isso é real? Bem, eu acho que isso era no passado. Passado era decoreba.
existia a época da escola tradicional, né? Porque ela passou por várias mudanças. A escola tradicional era palmatória, não era? Ou você aprende ou você decora a tabuada, ou você leva a palmatória. Eu perdi uma amiga por causa disso. E com o avanço, né? Veio a escola nova, veio várias, né, tendências. Hoje, eu não digo que a gente tenha isso. Pode até ser que ainda algumas crianças, mas com esse avanço da tecnologia, com esse avanço que estamos implementando nas nossas escolas do município, eu acredito que nós vamos mudar. Não pode ser de imediato, como eu disse. Toda mudança brusca Mas é um processo, né? Então, é um processo, como diz o Narciso. Exatamente, é um processo. E aí, eu acredito que não. Hoje, o aluno, Osmi, ele questiona, ele bate com o professor. Ou o professor está bem preparado, ele vai ser questionado pelo aluno. No nosso, antigamente, não. Tu estavas ali apenas armazenando conhecimento transmitido pelo professor. O aluno não podia se manifestar, não podia arguir o professor. Pelo contrário, era o professor que tinha que te arguir. Hoje não. Hoje há uma necessidade desse mundo moderno, com tudo isso que nós estamos vendo, a criança teve um avanço muito grande. Haja vista, eu tenho uma sobrinha neta que ela pega o telefone, ela já, a linha pintadinha, já está ali, ó. A menina nasceu, está no peito da mãe e já está aqui. Eu já vi. Vou falar disso, o secretário. A senhora na Câmara, a senhora como vereadora, a senhora falou lá sobre a matemática aplicada à educação. Ser professor, a senhora falou? Ah, eu disse que eu tenho um lema, que ser professor como foi? Somar alegrias, isso, diminuir dificuldades, multiplicar amor e dividir sabedorias. Isso é meu lema, desde que eu entrei para educar. Porque eu tenho que somar alegrias. Porque eu educando, obviamente, eu vou trazer aquela criança para perto de mim, ela vai aprender. E vou diminuir dificuldades. Ou dificuldades no linguajar, ou dificuldades de aprendizagem, né? E multiplicar amor, porque você, na hora que você transmite conhecimento, que você dialoga, você está tendo uma relação ali, não é? E o aluno, não adianta o professor dizer uma coisa e o pai dizer em casa diferente. Ele acredita no professor. E dividir sabedorias, porque eu acho que a gente não deve ser egoísta, não é? Hoje nós estamos aqui, amanhã estarão outros. Então eu acho que nós temos que passar para os outros aquilo que a gente sabe, para dar continuidade. Muito bem. Ele lembrou disso. Professora Anabia. Suas considerações finais já, doutor. Obrigada. Eu queria deixar aqui perfeitamente claro uma questão pela qual os governos não podem ser responsabilizados por falta de recursos para financiar a educação pública no Brasil. Se você pegar todos os países do mundo, nenhum deles investe 6% do PIB na educação e o Brasil investe. E com isso eu quero apenas deixar registrado o seguinte: os professores são um tanto quanto egocêntricos quando se fala da questão salarial. E acho que é justo que eles busquem o aumento salarial. Mas eu acho que os gastos com o ensino público no Brasil precisam do melhor regramento, porque recursos existem, agora que são mal aplicados são. Eu poderia fazer um pequeno comentário em cima do que você está comentando? O grande problema, por exemplo, eu sou a favor de que as universidades públicas sejam todas pagas. E o governo gasta muito na universidade, que esse dinheiro poderia ser para ensino fundamental 1 e 2, né? Qual é o problema? Eu até tinha uma emenda preparada para isso. O sujeito faz o vestibular, aí passou. Aí a escola, a universidade vai ver a renda média da família. Porque as universidades públicas, onde tem as pessoas que mais podem pagar,
porque estudam nos melhores colégios, Ótimo, Ademir. se preparam melhor para a universidade pública, que são as melhores. Aí o que aconteceria com um pobre que não pode pagar? Ganhar a bolsa. Ganha a bolsa. Ganha a bolsa. Os Estados Ele Unidos é assim. passou, ele ganha a bolsa de estudo. Ora, feito o levantamento, não tem como pagar, aí vem o Estado e banca esse aluno. Porque você pode pegar que a Universidade de Brasília, o levantamento que fizeram lá, é quase 80% É filho de milionário. É filho de milionário. Quer dizer, os pobres bancando o estudo dos ricos. Isso, para mim, é uma Correto. coisa que precisava ser corrigida. Correto. Né? Muito bem. Professor Pastor Paulo Machado, foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi todo meu. E sempre estar aqui com vocês é um prazer enorme. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigado também, secretária Nadia Eu gostaria Besteni. de fazer. Fique à vontade para fazer as suas considerações. queria- finais. É um prazer também tê-la conosco. Eu que agradeço, né? Mas eu gostaria de encerrar dizendo uma coisa aqui, que ainda há pouco o Narciso estava falando dos gastos, né? Dos gastos públicos dos governos. Eu tenho consciência do que no município de Rio Branco a educação está investindo muito bem. Ótimo. Há Tá 2 chegando lá no anos fim e da pouco linha. que nós estamos aqui, eu sou consciente do que nós estamos fazendo. E nunca foi visto. Isso vai ficar nos anais da história da educação municipal de Rio Branco. Está sendo tudo investido na educação. E eu agradeço mais uma vez, estarei sempre à disposição para que vir aqui esclarecer. E quando quiser, nós estamos sempre à vontade. Parabéns pelo trabalho. Mas antes de você encerrar, eu esqueci de agradecer também a Ah, presença sim. deles e dar um abraço, o prazer de revê-los, os dois, Legal. meus amigos de longas datas. Muito obrigada. Dois detalhes rapidinhos aí. Quando nós falamos do IDEB, ele mede, acima de tudo, a média do desempenho, né? A performance dos alunos da escola e também o fluxo escolar. Né? É exatamente isso. Doutor Narciso, eu estava vendo rapidinho aqui, ainda dá tempo. Anteontem, coincidência ou não, um estudo que talvez comece a responder esse seu questionamento. O senhor tem razão quando diz que a média é maior, inclusive, do que dos países da União Europeia. Só que tem um outro estudo mais aprofundado que diz que lá, o que chega lá para o aluno, quando a média para o aluno, aí baixa consideravelmente, ou seja, talvez seja um problema de gestão. Doutor, o meu amigo Daniel Cabral já está aí com as duas lembranças para a As secretária Nadia caricaturas, Besteni ai, e pro que- Olha aí. Meu secretário Deus, adjunto Paulo gordinha, Dá pra moldurar. gordinha. Dá para moldurar. Deu uma Muito caprichada obrigado, aí. meu Deus Ah, do tá bem, céu, tá que bem. legal. Cabral, Obrigado. olha, Tá Daniel. aprovado? Olha aí. Tá sim. Só que eu tô mais gordinha. Mas com colagem. Mas olha aí, ó. Olha aí, Paulo, intelectual, de óculos. Intelectual. É isso aí, mas tá ótimo, Tá viu? bom. A orelha grande. Bom, É a a idade gente encerra o chegando. programa de hoje. Que coisa linda, olha, E ele faz agradece. direitinho. Mais uma vez. Agora também ele pegou essa Foi. seu cabelo aqui perfeito aí. Perfeito. Foi, não foi? Um artista, viu? Parabéns. Muito obrigado, então, aos Parabéns, nossos convidados é. especiais e, sobretudo, a você que esteve conosco desde o início do programa. Muito obrigado, Mete nas então, redes sociais. pela audiência. Que Deus nos conceda uma semana de paz e de prosperidade. Boa noite.